Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cristina. Quanto tempo, hein? Sumida. Não tem assim tanto tempo, né? 2 programas que eu não apareço, mas não é tanto tempo assim. E boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo na Web Rádio Cristo Consolador. Sejam todos bem-vindos. Que nós possamos hoje nos harmonizarmos para mais um programa Estudando Leon Denis, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas. Estamos estudando a obra O Problema do Ser e do Destino e da Dor, né? Fala da dor ou não, Paulo? Problema do Ser, do Destino e da Dor? Depende da edição. E na semana passada... A Adriana está com a gente aí. Boa noite, Adriana. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda, minha amiga. A semana passada você estudou qual o tema, hein? A natureza do ser. A natureza do ser. E hoje nós vamos estudar a personalidade integral. Cada sábado a gente estuda um tema. O livro é grande, mas até o final do ano a gente deve dar continuidade até terminar o livro. A gente já vem fazendo 2 obras, estudamos o Depois da Morte, estudamos o Porquê da Vida, e agora o Problema do Ser e do Destino. Vamos, então, fazer a nossa prece para darmos início ao programa no dia de hoje. Então, aqueles que estiverem nos assistindo e desejarem fechar os seus olhos, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre querido, a Leon Denis, que é o patrono do nosso estudo, que nos conceda um sábado de paz, energia, harmonia, serenidade, para que possamos dar continuidade ao estudo do livro. Que todos aqueles que estão nos assistindo e os que irão nos assistir também posteriormente, possam também estar receptivos a mais um estudo, que possamos tirar dessa obra ensinamento para as nossas vidas, para a nossa caminhada evolutiva. Assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos aqui pegar a personalidade integral, no qual Leon Denis, ele nos dá a ideia da abrangência e da profundidade daquilo que chamamos consciência. A consciência, o espírito, a inteligência, ao mesmo tempo sujeito e objeto dos nossos estudos. Leon Denis nos prova que ele é muito maior que a nossa personalidade, é individualidade, é um somatório de milênios e milênios de milênios, nos quais nós não temos a ideia, temos assim uma pálida ideia, às vezes, da exterioridade do nosso espírito. Mas ele nos fala aqui
que o hipnotismo e o espiritismo, lá atrás, começaram a trazer recursos de investigação da consciência que iam muito além do acanhado leque de opções da ciência de paradigma materialista. Kardec nos fala lá no Livro dos Espíritos, em que há a recomendação, né, do autoconhecimento como o caminho mais prático para a nossa evolução como seres conscientes. Sim. Então vamos lá, abrindo esse preâmbulo do que extrair de um livro chamado Novo Olhar sobre o Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois, na segunda edição ampliada, de Marcos Vinícius Russos Loures e Carlos Eduardo Ascioli Burgante, que foram organizadores desse livro, né? Esse livro a gente adquire lá na... acho que foi na AM Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil. É interessante, né? Porque a gente vê aqui que Leon Denis começa, nesse capítulo 4, a consciência. O eu é o centro do ser, a própria base da personalidade. Então, se uma pessoa quer ter uma consciência, um eu que medita, se examina e se recorda, mas ele começa a ver aqui e a perguntar assim: será que você pode conhecer, analisar e descrever o eu, suas camadas misteriosas, suas forças latentes, seus germes fecundos, suas atividades silenciosas? As psicologias e filosofias do passado em vão tentaram fazer. Seus trabalhos apenas tocaram de leve a superfície do ser consciente. Suas camadas internas e profundas conservaram-se obscuras, inacessíveis, como já disse o texto, até, eu falei, outro parágrafo, até um dia em que as experiências do hipnotismo, do espiritismo, da renovação da memória, finalmente projetaram uma luz sobre elas. Lembrando, né, que nós estamos ali no início do século XX. E já tinha os estudos dos psicólogos, alguns estudiosos da mente humana, já se conhecia ali a loucura, já se estudava as causas da histeria, das manifestações esquizofrênicas, enfim, já se internavam loucos, entre aspas, já não estavam soltos no tecido social, eles eram, de certa forma, identificados e institucionalizados. Logicamente, todo esse processo aí, todo esse percurso, até mais recentemente ali, na década de 80, 90, que já começou ali a grande desinstitucionalização, ao fechamento de casas asilares, de manicômios, que muito sofrimento trouxeram, e também teve o advento ali da medicina, o advento dos remédios. Então, todas aquelas manifestações que os sábios se debruçaram, de uma certa forma foram recolhidas, em que Freud, em que Jung e outros mais estudaram, e, enfim, houve todo um processo de evolução, de progressão, no momento que uma minoração do sofrimento. Mas isso não quer dizer que não se deva aprofundar cada vez mais nos estudos da alma, da psique, como nos traz a Insigne Joana de Ângeles, nos seus livros dedicados à psicologia,
enfim, aos estudiosos da psique humana. Então, vamos avançar um pouco nessa produção. Ele nos fala aqui, então pode-se ver, em nós se reflete e percute todo o universo em sua dupla imensidão de espaço e tempo. Dizemos de espaço, pois a alma em suas livres e plenas manifestações não conhece as distâncias. Dizemos de tempo, porque todo o passado repousa nela e o futuro lá está em estado embrionário. As escolas antigas de Steni, elas admitiam a unidade e continuidade do eu, a permanência e identidade perfeita da personalidade humana e a sobrevivência. Em sua sobrevivência, a gente pode ver isso com mais especificidade, a gente pode dizer assim, estudando lá naqueles 6 primeiros capítulos do livro Depois da Morte. E que ele faz ali um passeio das religiões antigas, explicando que elas tinham conhecimento do Deus único, tinham conhecimento da multiplicidade das existências, das vidas sucessivas. Elas tinham, os iniciados, eles tinham esse conhecimento. Mas, infelizmente, né, dado o egoísmo humano, e esse conhecimento não era disponível para todos, então, só com Jesus, aliás, primeiro Moisés, tá, em que ele, o conhecimento de Deus único foi exposto para todo um povo. E depois com Jesus, em que ele fala do Deus e Pai, e ele é um só, em que nós também iremos retornar para Deus, a toda uma doutrina de justiça é substituída pela lei do amor. Então Jesus, ele vem aclarar o conhecimento para todo um povo que no seu início muito resistiu, mas que teve aí uma evolução do cristianismo e mais modernamente, no tempo de Denis, lá da codificação kardeciana, esse conhecimento saiu dos dogmas, saiu ali dos mitos e foi aclarado para todos o que procuram uma linguagem simples, acessível a todos. Óbvio, temos que pensar que há todo um processo. Nem todos vão compreender tudo o que o Kardec trouxe. Assim como grande parte da população não compreende o que Jesus trouxe. A lei do perdão, a lei do amor. Muito menos da pluralidade das existências, das reencarnações sucessivas, que é como se fosse uma chave decodificadora que o Espiritismo trouxe para a gente. Através dessa chave, você consegue compreender uma infinidade de coisas, uma infinidade de fenômenos, que estão nas várias religiões, nos vários evangelhos e no Espiritismo. Então, ele diz aqui que os estudos dessas escolas antigas baseavam-se no sentido íntimo, naquilo que hoje em dia chama-se introspecção. Ele já fala que a nova psicologia experimental considera a personalidade como um agregado, um composto, uma colônia, tá? Que a unidade do ser é apenas aparente e pode decompor-se. Então, nós vemos que os antigos, quer dizer, muitos consideram que essa personalidade ela emerge do cérebro orgânico, emerge do nosso corpo.
Então, quando tudo se desfaz, quando o corpo se desfaz, tudo vai embora, tudo se desintegra-se, né? Mas, Leon Denis, o espiritismo, como nos diz aqui Frédéric Myers, está no seu livro La Personnalité Humaine. Vou falar aqui português, que eu não sei falar francês direito. A personalidade humana, a sobrevivência e suas manifestações supranormais. Esse livro é de Frédéric Myers. Ele fala que numa busca mais profunda, na própria direção que os psicólogos, entre aspas, materialistas preconizam, mostra que eles se enganaram ao afirmar que a análise não provava a existência de qualquer faculdade, além daquelas que a vida terrena, tal como eles a concebem, é capaz de produzir e o meio terrestre de utilizar. Pois, na realidade, a análise revela os traços de uma faculdade que a vida material ou planetária jamais teria podido produzir, cujas manifestações implicam e fazem necessariamente supor a existência de um mundo material. Ele está falando aqui, vamos reduzir a miúdos aqui. Ele está falando que as diversas experiências como o hipnotismo, sonambulismo, as manifestações espirituais, elas provam a existência de fenômenos, quer dizer, você com a hipnose, você faz ali uma reflexão, você consegue regredir o indivíduo, não necessariamente como Freud fez, de parar ali no nascimento, mas se você, como um provocador, como um experimentador, você consegue regredir e faz com que o ser retroaja a individualidades passadas. Então, quando você faz esse tipo de experiência, você emerge do indivíduo uma perspectiva maior, você descobre ali um ser mais uno, um ser mais integral, um ser, acho que, digamos assim, um ser mais consciente. Eu vou falar aqui das palavras, né, que diz aqui, olha, por um lado, em favor dos partidários da unidade do eu, pode dizer que os dados novos prestam-se a fornecer às suas pretensões uma base muito mais sólida e uma prova presumível que ultrapassa em força todas as que jamais pudesse imaginar. A prova notória de que o eu pode sobreviver e sobrevive realmente, não só as desintegrações secundárias com afeto, que senso. A gente começa a perceber que aqui há uma descoberta de uma consciência mais vasta, faculdades mais profundas, a maioria das quais conserva-se virtual no que se concerne à vida terrestre. A consciência e as faculdades da vida terrestre só separam delas, consequentemente, a uma escolha que ela se manifeste de novo em toda a sua plenitude depois da morte. Eu acho que a gente pode pegar aqui, se a gente quer ver mesmo, né, essas personalidades, as falas dessas personalidades, sem sair do espiritismo, olha, vendo e lendo a parte segunda do livro O Céu e o Inferno. Mas temos que saber que esses mecanismos foram não só apenas estudados pelo espiritismo, mas por muitas outras pessoas, muitas outras doutrinas, que não são necessariamente espíritas, mas o qual fizeram bastantes experiências com os indivíduos mais suscetíveis a uma hipnose,
aos sonambúlicos, enfim, a todos aqueles que tivessem uma manifestação. E essas pesquisas, elas tiveram, de uma certa forma, um cunho científico. As experiências não foram feitas ao léu, elas foram feitas com um grau de seriedade pelos doutores, pelos aqueles que, de uma certa forma, se predispuseram a investigar esse fenômeno da vida após a morte. Antes de eu prosseguir aqui, é muito interessante a gente pensar e empreender, tá, os nossos próprios estudos. Eu sei que aqui, vocês estão vendo aqui, uma pequena, eu acho que não chega nem a 1% do que está sendo exposto aqui no livro de Leon Denis. É interessante a gente pegar o livro de Leon Denis e começar a estudar. Ler, ao menos. Por quê? Porque aqui está adensada todo o pensamento, todo o seu percurso, né, na investigação. E aí você não fica refém da minha opinião e da opinião de ninguém. Você tem aqui, quando você pega o livro, né, o problema do ser do destino, da edição da CELD, o problema de ser o destino da dor, na edição francesa, na edição brasileira. Então, quando você pega a edição francesa, enfim, é sempre bom você pegar o autor e ler o que o autor escreveu. Então, você está vendo aqui, quando você pega o livro de Leon Denis, você está lendo o pensamento refinado. Você está lendo a obra-prima dos seus pensamentos. Bem, vamos voltar aqui. Em certos casos, já estou lendo aqui Leon Denis novamente, vemos aparecer em nós um ser completamente diferente do ser normal, possuindo não apenas conhecimentos e aptidões mais extensos do que o da personalidade comum, mas além dotado de modos de percepção mais poderosos e mais variados. Às vezes mesmo, nos fenômenos de segunda personalidade, o caráter modifica-se e difere a tal ponto do habitual que os observadores acreditam-se na presença de outro indivíduo. Então, nós vemos aqui, Leon Denis começa a traçar que existem ainda, e vocês podem procurar na literatura da psicologia, sujeitos com uma segunda, terceira, quarta personalidade. Já se vê pessoas com 16 níveis de personalidade diferentes. Também se vê aqui que, além dos fenômenos de segunda personalidade, você vai ver vários casos, você vai ver aqui de incorporações, tá? de retrocesso, né? De você retroagir aquela personalidade. Então, aí você começa a ver que aqueles indivíduos mais plásticos, denominados médiums, tá? E a gente vê aqui, ele diz o seguinte: é muito necessário fazer a distinção entre esses casos e os fenômenos de incorporação de pessoas falecidas. Aqui ele está falando de uma coisa que é chamada incorporação, que é um fenômeno no qual um espírito se apossa em certa parte do corpo do médium e se exprime. Os médiuns, no estado de desligamento sonambúlico, emprestam, às vezes, seu organismo, que ficou livre, a entidades do além, a espíritos desencarnados que deles se servem para comunicar-se com os homens. Mas, nesse caso, os nomes, os detalhes, as provas de identidade fornecidas pelos manifestantes não permitem confusão nenhuma. Então, ele diz aqui que, com essas provas, elas diferem, tá, de uma segunda personalidade, de uma dupla personalidade que às vezes emerge do sujeito. Eles começam a falar aqui, né? É justamente isso. Ele simplifica aqui em alguns casos, que eu não vou poder citar aqui, dado a exiguidade do tempo,
Mas ele diz aqui que, geralmente, esses fenômenos, a intervenção de personalidades secundárias, ou incorporação de espíritos, melhor dizendo, é precedida por um curto sono. Essas surgem mais frequentemente num acesso de sonambulismo ou ainda, consequentemente, a uma emoção. O período de manifestação, primeiro de curta duração, de pequena duração, né, prolonga-se pouco a pouco, repete-se, torna mais preciso, até adquirir-se e constituir o encadeamento de recordações particulares que se distingue do conjunto das lembranças registradas na consciência normal. Esse tipo de fenômeno, onde ele diz que pode ser facilitado ou não pela sugestão hipnótica. Ele diz também que, às vezes, esses fenômenos se devem à intervenção de agentes invisíveis, guias e protetores do médium. Nesse caso, ele age como venenos com um propósito curativo terapêutico. Tá? Então, ele diz aqui, ele relata um caso, né, que eu peço para vocês lerem, porque a gente não vai conseguir, são vários casos. Ele diz aqui que um desses casos, quase todo dia, sem nenhuma causa conhecida e sem o domínio de qualquer emoção, o sujeito, ela, né, no caso, uma gênero feminino, é tomado por aquilo que diz ser sua crise. Ela entra no segundo estado, está sentada, com um trabalho de costura nas mãos, de repente, sem que nada possa ser previsto, e após uma dor nas têmporas mais violenta que a habitual, sua cabeça tomba sobre o peito, suas mãos ficam sem forças e caem inertes ao longo do corpo. Ela dorme ou parece dormir, mas em um sono especial, pois sem nenhum barulho, nenhum estímulo, um beliscão ou espetadela consegue despertar. Além disso, essa espécie de sono é absolutamente súbita, dura 2 a 3 minutos e depois ela desperta. Mas ela não está na sua personalidade normal. Tudo nela é diferente, sauda sorridente as pessoas à sua volta, como se tivesse acabado de chegar, na fisionomia triste e silenciosa anteriormente, ilumina-se, transpira alegria, ela fala pouco e cantarola, prossegue com a cultura que iniciaram no estado precedente. Levanta-se, seu caminhar ágil, ela quase não reclama das dores, enfim. É como se fosse ali uma imersão de uma segunda personalidade. Mas, na verdade, é um espírito que está ali se acercando do sujeito que está ali e for adormecido. Tá? Eles fizeram várias experiências com ela, mas aí você vê, a constatação você vê que não há, nesse caso, a atuação de diversas personalidades, mas simplesmente diversos estados da mesma consciência. A relação persiste entre esses diversos aspectos do ser psíquico. Contudo, no segundo caso, mais completo, nada assim, tem a personalidade A habitual, tá? E tem a personalidade B. A personalidade B, ela sabe tudo que acontece com a personalidade A. Mas a personalidade A não sabe o que ocorre com a personalidade B. É interessante. Ela vê aqui e outra coisa aqui. Aí ele vê, né, a regressão de memória, ele começa a falar sobre isso, e ele diz aqui que, graças às experiências do mesmo teor, foi possível reconstituir as existências anteriores de certos sujeitos com a mesma clareza, a mesma potência de impressões e sensações. Por aí seremos levados a reconhecer que o conhecimento profundo do ser nos reserva muitas surpresas. Então, eles começam a fazer experiências com várias pessoas. Eu não vou falar aqui, vamos pular essas experiências, tá? Mas eu considero todos a lei, tá? Ele também fala aqui, no Frederic Merz, na sua obra magistral, A Personalidade Humana, diz aqui a página 61, 62, em francês. Eu quase não achei esses livros, em português,
também não sei francês, por isso que eu não pesquisei mais profundamente. Mas você quase não tem esses livros aqui traduzidos. Mas ele diz aqui que tem um caso de múltipla personalidade. Então, ele relata que a alma Z ela é uma jovem muito sadia, muito inteligente, de caráter íntegro e atraente, com espírito de iniciativa em tudo aquilo que participava. Deixa eu ver aqui. Enfim, depois de 2 anos, a sua saúde ficou muito comprometida e depois de 2 anos de grandes sofrimentos, uma segunda personalidade apareceu bruscamente. Em uma linguagem meio infantil, meio indiana, essa personalidade anunciava-se como sendo a número 2, ainda para aliviar os sofrimentos da número 1. Ora, o estado da número 1 era, naquele momento, da mais deploráveis, dores, debilidades, desmaios frequentes, insônia, estomatite, de origem medicamentosa que tornava impossível a alimentação. O número 2 era alegre, terno, com uma conversação fina e espirituosa. Detendo todo o seu conhecimento, alimentava-se bem e abundantemente para maior proveito, dizia da personalidade número 1. A conversa, por mais refinada e inteligente que fosse, nem de neve fazia lembrar os conhecimentos adquiridos pela primeira personalidade. Então, aqui você está vendo que a personalidade 2 tinha conhecimentos que sobrepunha a personalidade 1. Ela tinha uma inteligência supranormal, relativamente aos conhecimentos que passavam na vizinhança. Foi nessa época que o autor começou a observar esse caso e eu não perdi de vista durante 6 anos consecutivos. 4 anos depois do aparecimento da segunda personalidade, apareceu uma terceira que se anunciou com o nome de Guria. Ela era completamente distinta, diferente das outras duas, e tomou o lugar que a número 2 ocupara por 4 anos. Então, você vê que esses estudos, fica aqui, esse espaço fica muito limitado para a gente analisar em profundidade cada caso aqui que é descrito no capítulo. Mas o que é interessante, o Letene fala, é que em seu conjunto esses fenômenos demonstram uma coisa, que é, primeiro, acima do nível da consciência normal, fora da personalidade comum, existem em nós planos de consciência, camadas ou zonas dispostas de tal modo que em outras condições podem ser constatadas essas alternâncias entre esses planos. Vem, pois, então, emergir à superfície e manifestar-se durante um certo tempo atributos, faculdades que pertencem à consciência profunda e depois rapidamente desaparecem, retomando seu lugar novamente mergulhados na sombra e na inação. Está dizendo aqui que essas experiências anteriores, catalogadas aos montes, que às vezes que hoje não chama assim a atenção dos estudiosos, elas indicam a existência, como é que a gente dizer, de uma estrutura muito superior que a nossa atual reencarnação ocupa, assim, como a gente pode dizer que existe um armário em que a nossa... Não, antes eu não vou nem dar o nome do armário. A gente pode dizer que a gente é um motorista de um carro em que podem entrar outros motoristas nesse carro com habilidade de direção melhores que a nossa, com conhecimento melhores que a nossa. Pode dar cavalo de pau, correr. De repente, a estrutura está ali, tá? Do carro. Mas o motorista ele difere. Então, o motorista A dirige com mais cuidado. O motorista B, ele corre, dá cavalo de pau, dá cavalhota com o carro, enfim. Cada um deles, primeiro que a gente pode dizer é o seguinte, que o corpo no carro, ele consegue atender aos dois motoristas, porque o carro ele foi desenhado para isso. A gente pode dizer que o corpo humano foi desenhado para isso, mas depende da alma do motorista. Então, existe motorista
que não vão empregar todos os recursos do carro. E existem outros motoristas que empregarão melhor os recursos do carro. Acho que a gente pode pensar assim um pouquinho para poder entender uma complexidade que escapa aqui ao nosso conhecimento, que necessitaria de termos um conhecimento mais profundo. Mas a gente pode entender basicamente isso. Tá? Então, a gente vê o seguinte: o nosso eu comum, superficial, que é limitado pelo organismo, parece ser somente um fragmento do nosso eu total. Mesmo assim, quando você encarna, você está encarnando num vaso limitador. Então, você pode, nesse vaso limitador, ter uma certa plasticidade ou não, de acordo com o seu planejamento espiritual. Se você possui um vaso bem plástico, a sua personalidade, o seu eu consciente, ele poderá se manifestar melhor. É como nós vimos na semana passada. Tá? Então, eu sou pianista. Agora, se o meu instrumento, se o meu piano está desafinado, eu tenho conhecimento da teoria, eu sei tocar, mas eu vou ter uma limitação por causa do instrumento que está danificado. Mas que eu, pegando um outro instrumento mais perfeito, eu poderei tocar melhor, tendo o mesmo conhecimento, entende? Então, eu tenho um conhecimento, tenho a teoria, eu tenho a prática, mas se eu for tocar ali a minha expressão, num instrumento quebrado, as notas musicais elas vão sair desafinadas. Mas, eu tendo o instrumento perfeito, ele poderá reproduzir as canções que eu tenho em mente. Acho que a gente pode dizer isso assim, de uma maneira assim, bem simplória, para que nós possamos entender. Ele diz aqui também que os estudos... Ih, eu sumi aqui. Nossa, apareci. O estado de enfraquecimento do organismo facilita em certos sujeitos a emergência das camadas profundas do eu. É assim que se designou o nome de histeria, né? Estudado ali por Charcot, estudado por Freud, que possibilitou ali um conhecimento das camadas mais profundas do eu. E outros também puderam expandir, como Jung, né? Expandir esse conhecimento. E a gente pode avançar um pouquinho. Ele diz aqui: a lucidez dos moribundos fornecer-nos-ia sobre esse ponto numerosos testemunhos. A ciência materialista, ela viu nesses fenômenos desintegrações apenas, alterações e desassociações da personalidade. Mas a segmentação da consciência parece, às vezes, tão efetiva e os tipos que surgem tão diferentes do tipo normal que você poderia julgar estar diante de várias consciências autônomas alternando-se no mesmo indivíduo. Leon Denis é partidário, assim como Frederic Marx, que não é bem assim que ocorre. O que é nele que ele explica uma variedade de estados sucessivos coincidentes com a permanência do eu. A consciência é uma, porém se manifesta diversificamente de uma forma restrita na vida normal, limitada pelo organismo, mas mais plena, mais ampla nos estados de desprendimento. Aí a gente precisa estudar um pouco o livro dos espíritos para entender os fenômenos de emancipação da alma. Ele diz também que essas personalidades, no estado de incorporação, exteriorização completa,
permanece idêntica através do encadeamento dos fatos da consciência que um elo interrupto liga uns aos outros, desde as modificações mais simples do estado normal até os casos que é uma transformação da inteligência ou do caráter, desde as simples ideias fixas, os sonhos até a projeção da personalidade no mundo espiritual. De fato, a gente pode dizer que existe no nosso plano de vida normal, no curso da nossa existência, né, da infância à velhice, uma modificação da nossa personalidade. Na infância, a gente não consegue ter um pensamento abstrato, a gente é mais concreto. E isso vai se alternando, né, com o passar do tempo. Então, à medida em que há o desenvolvimento corporal, há também o desenvolvimento mental. É como se o nosso cérebro tivesse maior capacidade de abarcar, de receber essas ideias, de ser ali um receptáculo do espírito, da mente. Então, você consegue abarcar. Mas você pode observar nas crianças que já existe um pensamento lógico, um pensamento concreto, um raciocínio, um julgamento, uma percepção, enfim. E aí a gente pode constatar que a infância cada vez mais se reduz. Tá? A gente vê também que há um estudo, né, daquilo que se chama degeneração do ser. Que antigamente, esses sujeitos que eles chamavam de degenerados lá nas teorias lombrosianas, lá do início do século XX, não se manteve. E até os gênios seriam considerados, de uma certa maneira, loucos. Né? Você vê, é muito interessante a gente pegar isso da cultura, né? A gente vê ali que os cientistas, eles eram considerados loucos, né? Era um ser desassociado da sociedade, era um ser anormal. Isso é fruto dessas teorias que até o gênio diferenciava-se da pessoa normal. E não é isso que ocorre quando você pega e estuda a vida dos grandes cientistas. Não tem nada de loucura, não tem nada de excentricidade, enfim, não tem nada de nada, são apenas pessoas normais, tal como nós. Se nós pegarmos e já chegarmos ao requinte de estudar o cérebro dos cientistas que desencarnaram, para saber se existe uma certa normalidade, para ver que existe uma série de curvas dos seus neurônios, enfim, e nada foi logrado êxito sobre isso. Mas vamos avançar, e a gente já está quase terminando, né? Então, a gente sabe que, mesmo no estado de vigília, mesmo num estado de uma concentração, uma eclosão, a gente pode dizer assim, dos insights que a gente tem na vida comum. Eu estou cozinhando, tem um insight ali de colocar um tempero a mais na minha comida, né? De não seguir propriamente a receita, e o produto final sai até melhor. Então, são esses insights que nós vamos ver aqui, mas são as sintonias que nós tecemos com os espíritos que estão à nossa volta, né? Que proporcionam esse tipo de entendimento, luzes que nós, das nossas personalidades anteriores, porque às vezes, isso a gente vai ver lá, estudando um pouco de Joana de Ângeles, que nós somos, digamos assim, a personalidade de agora é o aprimoramento da face reencarnatória. Então, nós estamos hoje melhor do que ontem, em alguns aspectos.
E a gente pode perceber que, às vezes, nós respondemos com as personalidades anteriores de certos eventos, porque a personalidade atual, o conhecimento atual ainda não está bastante sedimentado. Então, face a uma resposta de algum evento que seja, de uma certa maneira, um sobressalto nas nossas personalidades atuais, provavelmente nós vamos responder com os pensamentos das personalidades anteriores que nós encarnamos. Aí a gente vê e a gente pode perceber que quando Kardec falou que a gente precisa se autoconhecer, Joana, Jesus, enfim, todos, o que nós precisamos é tentar entender o que se sucede com esse pensamento, que nós somos ali um construto de camadas em que, às vezes, a nossa atual consciência não consegue dar conta de toda a complexidade do que a gente está vivendo. E quando ela não consegue dar conta dessa complexidade, quando se extrapola esse conhecimento, você vai ali para o automático. O automático é justamente suas personalidades anteriores. Eu termino aqui falando de 2 parágrafos que retratam essa ideia. Então, vamos lá, né? O primeiro, antepenúltimo parágrafo, do capítulo 4, está dizendo o seguinte: mesmo no estado comum, o estado de vigília, eclosões, impulsos do eu profundo podem aflorar as camadas exteriores da personalidade, trazendo intuições, percepções, lúcidos lampejos sobre o passado e o futuro do ser, que denotam faculdades muito amplas, não pertencentes ao eu normal. Ok? Primeira coisa. A segunda coisa, último parágrafo. Há em nós uma espécie de reservatório de águas subterrâneas, de onde, em certas horas, jorra e sobe à superfície uma corrente rápida e enfervescente. Os profetas, os martírios de todas as religiões, os missionários, os inspirados, os entusiastas de qualquer gênero ou escola conheceram essas surdas e poderosas impulsões. Ela nos tem proporcionado as maiores obras que têm revelado aos homens a existência de um mundo superior. Então, encerrando aqui esse lindo capítulo, para a gente ver que ele nos chama, ele faz um chamamento aqui, ao estudo da nossa psique, ao estudo do nosso ao estudo de nós, em última análise. Então, a gente vê que há muito a ser estudado e nós não devemos deixar as nossas leituras, os nossos estudos e aqueles que estão já, como nós, trilhando esse caminho, devem aprofundar o seu estudo e seu ensinamento. Cristina, você quer dar uma palavrinha, então? Abre o microfone. Deixa eu fechar. Vou fechar. Não, só queria dizer que a aula foi muito boa. Esse livro é maravilhoso da gente estudá-lo. É uma pena que em 1 hora só não dá para a gente poder abordar todos os temas que ele traz aqui. Então, tem que estar resumindo a ideia dele, mas o importante é que depois aqueles que estiverem nos assistindo possam ler o capítulo inteiro e com mais as dicas, as informações que a gente traz, fica um estudo mais rico. Então, hoje foi ótimo a exposição do Paulo, muito legal. Na próxima aula, a gente vai ver a alma e os diferentes estados do sono, e aí a gente pode trabalhar nesse capítulo
as questões do Livro dos Espíritos, que fala sobre a emancipação da alma, o sono e os sonhos, que vai da pergunta 400 a 412. Então, quem já quiser, já pode ir antecipando e estudando essas questões do Livro dos Espíritos, porque quando ler o capítulo do Leon Denis, vai fazer esse link com o tema abordado. Só isso, e uma boa noite para todos, muita paz, boa noite, Paulo. Boa noite, Cristina. Gostei dessa biblioteca, boa, interessante. A sua também. A sua também é muito linda, mas nós não estamos no mesmo lugar, né? Cada um na sua biblioteca. Boa noite, então. Muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.